Olá, amada família do canal Consciência Cósmica, sejam todos bem-vindos a essa transmissão especial que temos com esse assunto tão sensível, com convidados que já nos acompanharam em várias ocasiões, muito queridos pela comunidade Consciência Cósmica e em nível mundial. Estamos com o Kai e a Ornai. Sejam bem-vindos novamente ao canal Muchas Consciência gracias, gracias Cósmica. por la Muito invitación y gracias obrigada pelo convite. Claro que sim, estamos também com Antônio Bulhões, coordenador do GOF Brasil. Muchas Bem-vindo, gracias, Antônio. Marta. Muchas gracias, Obrigado, Caio Anay. obrigado, Marta, obrigado, Caio Ornai. E também, neste momento, estamos tendo o suporte da nossa tradutora Maria Graterol, fazendo a tradução simultânea dessa emissão para português. Amanhã já teremos o vídeo traduzido para português para trazer essa informação para os países lusófonos também. Muito obrigada, Maria. Gracias. Obrigado. Bom, e também muito obrigada a todos os que estão aqui, Cláudia Pulesa, Ana Maria. Obrigada a todos os que vão assistir neste momento e também na versão gravada. Bom, vamos começar fazendo uma apresentação. O Kai e a Ornai são muito conhecidos, são pessoas que são amplamente conhecidas e agora vamos ouvir tudo que tem para dizer hoje. Antônio? Gracias, es un honor. Obrigado. É Em uma honra. 2004, Em mientras 2004, observaba una enquanto imagen de eu dos dolphins, observava uma imagem de dois repentinamente me llegó golfinhos, la conexión de repente eu más recebi profunda a conexão de mais amor profunda a de amor, través del corazón através do y la visión coração, da interior. visão Era un interior. llamado, Era un um reencuentro chamado con una para o conciencia y una reencontro de energía uma que siempre había consciência estado e allí, energia que la sempre esteve conciencia ali, cetácea a cósmica. consciência cetácea Sentí una cósmica. conexión tan Eu fuerte senti en uma mi conexão corazón tão forte que no se meu expandió a coração, se través de la expandindo alegría através infinita. da alegria Jamás infinita. olvidaré este Jamais eu momento vou mágico, esquecer esse pues momento significó mágico, una gran pois apertura y significou uma transformación grande en mi abertura e uma conciencia. transformação Al na poco minha tiempo tuve un consciência. encuentro maravilloso. Depois eu Los tive um maestros encontro Jesús y maravilhoso. María Os Magdalena mestres Jesus e dijeron, Maria Magdalena ustedes llevan disseram: en su vocês ADN un carregam no paquete de DNA códigos de um luz pacote de que habrían códigos de de luz canalizar que para la humanidad. vão canalizar para a Continuamos trabajando en humanidade. nuestro propio Continuamos despertar trabalhando y no empoderamiento nosso próprio ao lado de despertar Ornai. e empoderamento Llegaban a com a nosotros Ornai. conexiones Nós profundas de recebemos amor conexões a través del profundas de amor corazón, através do coração, visualizaciones y visualizações transmisiones de e luz transmissões de cada luz, vez más cada claras, vez mais claras, visibles y audibles. visíveis Y e es que audíveis. tantas E cosas maravillosas suceden acontecem cuando abrimos coisas nuestro corazón maravilhosas a quando la abrimos o alegría nosso y al coração amor. para a alegria Kai e o y amor. Ornai. Kai e Ornai. Qué bello. Muito bem, Qué lindo, qué muito lindo. bonito. Sí. Bom, essa é a apresentação, alguns pontos da apresentação que eles compartilham. É precisamente essa conexão tão profunda que tiveram desde então, e eu sou testemunha desse trabalho enorme que eles vêm fazendo em nível planetário. E estamos aqui reunidos, amada família e amigos que estão ouvindo a versão gravada, em torno de uma questão muito sensível, que é o suicídio entre os jovens. Independente da idade, quando acontece esse tipo de eventos, é algo muito difícil em todo sentido, em nível da família, dos colegas, deles mesmos, na hora de transcender esse próprio processo para outros planos. Também é bem difícil, de grande impacto. Então, a nossa ideia, através dessas transmissões que várias pessoas vieram para trazer a contribuição, é tratar o assunto do ponto de vista informativo, de sensibilização. Em algum momento, ao longo do estudo desse assunto,
eu vi que uma palavra apenas pode salvar a vida de alguém. Então, com isso, nós precisamos fazer ou criar momentos como esse. E agradecemos todas as perguntas que vocês estão nos enviando, porque vai ajudar para complementar para esse assunto. Então, Kai e Ornai, muito obrigada por terem aceitado o convite. Vamos conhecer um pouco sobre o que vocês acham, pensam a respeito desse assunto. Bom, eu, precisamente, quando era adolescente, aconteceu que eu tive uma tentativa de suicídio. É uma questão que eu vivenciei nessa fase da adolescência. Eu comecei a ter esses pensamentos a partir dos 13 anos, mais ou menos, e já depois, aos 20, eu peguei uns comprimidos e tomei comprimidos para dormir. E achando que isso seria suficiente, porque na minha família vários tomam aqueles comprimidos para dormir. E naquele então, eu lembro que meu tio tinha os comprimidos dele e eu peguei alguns comprimidos e tomei, já na espera de partir mesmo. E o motivo pelo qual eu quis ir embora é porque eu não encontrava um propósito. Era uma sensação de estar aqui no mundo, mas sem um motivo real para existir. E era uma fase bem complicada, porque inclusive sair para a rua nessa fase da adolescência era difícil. Eu tive crise de ansiedade, eu até cheguei a ficar paralisado um dia, como se o meu sistema nervoso tivesse colapsado. E era porque eu sofria muito bullying na escola. E toda essa questão era bem difícil. Eu não era convidado para brincar. E para mim foi muito complicada toda essa fase da adolescência. E depois, a partir dos 13 anos, eu tive esse ataque de ansiedade, eu passei a ter esse tipo de pensamentos, porque o meu sentimento era como se eu estivesse nesse mundo, mas de fato não existia um lugar para mim. Então, a resposta que eu tinha para isso era querer partir mesmo. Então, por isso eu tentei tomar esses comprimidos, mas óbvio, não aconteceu nada, eu continuo aqui, mas eu fui dormir. Eu dormi, passei dormindo um dia inteiro e depois, quando eu acordei com muita fome, apenas isso. E como que algo se transformou ali. Depois dessa tentativa e acordar, eu entendi que era algo que não ia acontecer, eu não ia morrer por enquanto. A partir disso, eu passei a buscar um propósito, porque eu sentia como se não houvesse um lugar no mundo para mim. E esse era o motivo pelo qual eu buscava partir. Já depois, eu passei a ficar mais alinhado e, naquele momento, eu arrumei um emprego. E isso me ajudou muito. Depois, nesse momento, aquele trabalho se tornou o meu propósito. E aquilo foi suficiente para trabalhar e que os meus conhecimentos em computação e tudo isso serviam para alguma coisa. Isso foi muito útil, porque pelo menos eu já sentia que eu podia fazer algo com a minha vida, que eu podia ser útil em algo. E aos pouquinhos eu fui superando, mas foi uma
fase bem complicada, a fase da adolescência foi a mais complicada, porque naquele momento você está mais frágil, você fica mais sensível e tudo que acontece ao seu redor, principalmente a rejeição que você recebe, gera feridas mais profundas, que inclusive ainda das que você gera quando você é mais velho, mas pelo menos quando você é mais velho, você já passou por tanta rejeição, tantos problemas, que você ainda supera e acaba não afetando tanto, embora existem pessoas que arrastam essas emoções ao longo da vida inteira, mas na experiência que eu passei, era uma vontade de partir, porque eu sentia que não existia um lugar para mim. Mas agora já se passaram tantos anos que, por sorte, agora ainda a minha comunicação com os meus guias, todas essas questões não estavam tão disponíveis nem abertas. Mas quando aquilo aconteceu, que eu tomei os comprimidos, foi como se, ou pelo menos eu não era tão consciente, mas sei que naquele momento os meus guias me disseram: você precisa aguardar, você precisa esperar. Você está num momento tão difícil que parece que não tem saída. Era como eu me sentia naquele momento. Um momento em que eu sentia tanta ansiedade, apenas de sair para a rua, não conseguia. Era muito difícil para mim pensar que em algum momento isso iria se transformar, porque eu pensava, bom, não estou conseguindo nem sair para a rua. Eu não pude estudar. Era uma fase em que eu estava completamente fechado para o mundo. Era muito difícil, porque você sente que você está numa situação em que parece que nada vai mudar. Mas foi muito interessante, porque depois que eu tomei os comprimidos, foi mais ou menos ao meio-dia. Meu tio ia para trabalhar meio-dia e voltava depois às 8 da noite, 8, 9. E o meu plano era tomar os comprimidos enquanto ele estivesse na rua e depois pensei, nossa, mas poderia ter sido bem traumático para o meu tio voltar e me encontrar desse jeito. Hoje eu agradeço que isso não aconteceu, mas naquele momento eu pensei, bom, eu vou esperar ele sair, eu vou tomar os comprimidos. Aí eu fiquei dormindo profundamente. Depois, quando eu acordei, a primeira coisa que eu percebi era que eu estava com muita fome, mas também aquela sensação de ter voltado, ter acordado, depois de ter recebido a explicação de que não era aquele o meu momento e que eu precisava ser paciente, que nesse momento as coisas eram bem complicadas, mas que isso ia se transformar. E foi assim que eu passei. Agora, já com a ajuda dos nossos guias, a avó, a mãe Baleia, a mãe Maria, elas três sempre nos levam para o ventre materno, para entender que muitos pensamentos desse tipo são gerados ali. Eu sentia aquele desespero humano de encontrar, de querer encontrar um propósito e que a minha existência servisse para alguma coisa, mas agora eu entendo de maneira diferente. Parte desses sentimentos que eu tive, e a avó sempre diz que como as nossas mães nos tiveram adolescentes, foi difícil. Minha mãe ficou grávida não porque ela queria ter um bebê. A minha mãe tinha 16 anos, a mãe da Ornai também. As duas fizeram a mesma coisa, ficaram grávidas. E foram gravidezes bem repentinas, bem difíceis para duas adolescentes. Então, a avó sempre nos diz que
A sensação de querer partir desse mundo vem como uma consequência de como foi o nosso processo de gestação. Muitas vezes o que a avó e a mãe baleia, mãe Maria nos dizem, eu nunca perguntei para minha mãe, mas elas sempre dizem que a minha mãe, enquanto grávida de mim, teve pensamentos contrários a mim, como se era melhor que eu não estivesse aqui. A minha mãe também disse, ela pensava mesmo não ter esse bebê. E vem daí. Isso. Ornai, conte, por favor, a sua própria experiência nesse assunto. Bom, eu também tive esse tipo de pensamentos muito associados a isso. Por um lado, o que eu sentia era basicamente a mesma coisa, não encontrar um propósito, uma grande carga, e nos explicaram, os nossos guias, que esse sentimento, essa pequena semente estava associado a isso. O que o Kai disse, que em algum momento as nossas mães sentiram aquilo. Também algo que eu sentia e que depois fez sentido para mim, eu sempre tive a sorte de poder conversar com a minha mãe, pedir para ela contar como foi todo esse processo. E, por exemplo, ela disse que ela teve que esconder a barriga durante 6 meses, porque a minha avó era muito violenta e alcoólatra. E a minha mãe sabia que se ela soubesse que ela estava grávida, iria bater nela. Foi bem isso. E já depois, com 6 meses, a minha avó ficou sabendo e acho que a minha avó tentou enforcar minha mãe. Então, os nossos guias explicam que tudo aquilo fica gravado nas células. E eu acho que vem daí essa sensação. Que eu convivi com aquela sensação de precisar lutar pelo meu lugar no mundo. Vem daí essa sensação de, bom, melhor não vou. É a falta de empatia também. É algo como naquela fase, o que eu posso lembrar, estando na escola, era que, por ser diferente, eu não me encaixava na turma. E a avó sempre diz, é um comportamento de mamíferos dos seres humanos. No mundo animal, as manadas de mamíferos, quando percebem que um indivíduo está doente, por assim dizer, ou tem algum defeito genético, como acham que não vai sobreviver, e que aquilo pode atrasar a manada ou representa um perigo para a manada, as manadas rejeitam aquele indivíduo e acaba morrendo sozinho. E os seres humanos têm bastante desse comportamento. O bullying sempre é feito contra as pessoas que são diferentes ou têm alguma característica diferente, que não se adaptam, não encaixam nas estruturas sociais. E era algo bem comum. Eu lembro sempre no início, desde que eu entrei no primeiro nível da escola, na pré-escola, as crianças já me tratavam diferente, porque eu tinha um comportamento diferente e eu passei a ser rejeitado. E isso vai gerando uma ferida bem profunda, porque você não entende de fato por que você está sendo rejeitado. Quando você sofre bullying, você não sabe qual o motivo, porque
Não é que você gere isso, você não procura ser rejeitado se comportando de maneira diferente. Tudo o que você faz é simplesmente ser você mesmo. E com isso você gera uma reação nos outros. E sendo diferente, você acaba sendo rejeitado, sofre bullying, e isso é bem difícil. Passar por isso numa idade tão vulnerável, no final das contas, acaba afetando sim. Mas algo que eu lembro daquela época, por exemplo, os nossos guias nos dizem e pedem para falar com o seu eu do passado, porque o seu eu do futuro já passou por essas questões, já superou tudo. Então, eles pedem para você ir e falar com o seu eu do passado. O que que seu eu do presente falaria para o seu eu do passado? E o que eu tenho vontade de falar para o meu eu do passado é pedir para esperar um pouquinho a mais, porque aquele eu do passado está sendo rejeitado pelas crianças da escola. Então, aquele eu que passava por ataques de ansiedade na hora de sair para a rua, eu digo, inicialmente eu agradeço, claro, porque se não fosse por aquele eu daquele então, aguentando tudo o que teve que viver, eu não estaria aqui. Mas sempre eu peço para segurar um pouquinho, aguentar um pouquinho, porque muitas vezes você procura por uma solução achando que não existe futuro, que a situação em que você está agora futuramente não vai mudar, porque às vezes o sentimento é tão complicado que você pode chegar a pensar que nada vai mudar, que a vida vai continuar igual. E nem sempre é assim. A avó sempre nos diz, sempre estamos evoluindo, estamos em transformação. Então, quando estamos em um momento em que achamos que não existe saída nem solução, basta apenas esperar um pouquinho, confiando em que as coisas vão mudar no futuro, embora tudo pareça complicado. Eu lembro, naquele então, que eu não podia nem sair para a rua. Foi uma época em que eu saía para a rua e eu sofria ataques de ansiedade. Foi aí toda essa fase da adolescência e eu precisei me reequilibrar, porque eu cheguei a passar por um estado bem difícil. Teve uma época em que eu tive que entrar no ensino médio. No México é o o ensino primário, médio. Aí depois eu passei para o ensino médio, depois de passar por todos esses anos sofrendo bullying, principalmente no terceiro, quarto, quinto ano. É uma fase em que as crianças entram na puberdade, são bem esses anos. Aí foi quando realmente tudo começou a piorar. E já foi quando eu tinha que passar para o ensino médio, foi bem na adolescência, eu não consegui. Teve um dia que eu precisei ir para a escola, mas eu não consegui, porque foi tanta ansiedade por conhecer novas crianças que agora são adolescentes, foi algo que o meu sistema nervoso não conseguiu controlar e eu tive até um colapso. Foi muito incrível, porque a visão ficou embaçada, depois eu fiquei assim, travado. Eu fui levado para o hospital, estava completamente rígido, os médicos nem sabiam o que que era, até acharam que era um tumor no cérebro, mas era a ansiedade pura. Foi apenas um ataque de ansiedade. E depois eles me deram tranquilizantes, eu fui dormir, aí depois eu acordei e eu estava bem. A minha visão tinha voltado ao normal, mas com o medo de passar por aquilo novamente.
Então, aquela fase da adolescência, basicamente, era tentar não passar por esse processo novamente, não entrar numa situação de tanta ansiedade, porque foi muito traumático, foi terrível. Eu não conseguia nem me mexer, foi muito difícil. Então, toda essa fase foi bem assim, tentando evitar cair nessa situação, chegar no limite. E isso foi um colapso total. Então, acontecia que eu, na hora de sair para a rua, eu tinha muita ansiedade, eu não podia sair para a rua, e a única coisa que eu conseguia fazer era atravessar a rua, entrar numa loja ali, pertinho, e voltar. Mas se eu tentasse ir um pouquinho mais longe, eu tinha hiperventilação, sintomas de tontura, enfim. Eu fiquei 6 meses trancada em casa, assistindo televisão o tempo todo, sem poder sair. E a partir daí eu senti muito desespero e tentei tomar os comprimidos, depois eu acordei. E eu não lembro exatamente como foi, mas eu tenho certeza de que nessas horas que eu fiquei dormindo, foi bem assim. Eu tomei os comprimidos, o efeito demorou 8 horas e meu tio tinha voltado. Ele nem percebeu. Bom, na verdade, sim, porque ele foi ver que os comprimidos dele não estavam completos, né? Mas ele nem me perguntou nada. Aí depois eu acordei e eu tenho certeza que ao longo dessas horas dormindo, os guias me deram toda aquela explicação para ter paciência, aguardar mais um pouco, porque nesse momento eu não tentei nunca mais novamente. E depois eu pensei, bom, teria sido muito terrível para o meu tio me encontrar nessa situação. Então, isso fez com que eu não tentasse mais e eu consegui aguardar, tive paciência e você estivesse aqui conosco novamente, até hoje. Bom, vamos saudar a Noemi Paimal, conectada aqui no chat. Obrigada, Noé. Ela sempre nos assiste aqui e vem para esses programas. A Shirley pergunta sobre a tradução para português. Neste momento está sendo feita internamente, de maneira simultânea, para amanhã ser publicada a tradução para português. Então, amanhã vai estar pronta. Em que momento, Kai, você passa ou entra essa reflexão, essa cura a respeito disso? O que você acha que foi mais útil para sair dessa situação? Algo que eu não sei o que aconteceu enquanto eu dormia, porque foi como se, naquele momento de acordar, eu tinha a sensação de que eu apenas tinha que aguardar um pouquinho mais. Já depois, os livros de metafísica, de Connie Mendes, os livros de Saint-Germain, aí eu comecei com as afirmações e eu sou a chama violeta. A partir daí eu fazia a chama violeta para tudo, transmutando tudo. E eu ia trabalhando nisso. Já depois nós nos conhecemos, conheci a Ornai. E, ao mesmo tempo, eu conheci vários fóruns online que falavam sobre Cryon e a ascensão. E depois, nesse momento, os meus canais ficaram abertos, eu fiquei alinhado, eu entendi, recebi mensagens, os cetáceos chegaram, recebi os códigos e a partir disso, tudo começou a acontecer. Eu tive uma maior expansão, alinhamento, recebi ferramentas, mas alguma coisa aconteceu enquanto eu estava dormindo. E isso você recebeu a informação. A Noemi nos diz: então, como podemos ajudar as crianças em relação ao próprio propósito de vida? Bom, o que a avó, a mãe baleia e os guias sempre nos dizem é que
a educação precisa ser mais empática, lembrando como era a educação na época de Lemúria. A escola era completamente diferente, porque estava focada no desenvolvimento dos talentos naturais, aquilo que você realmente gostasse de fazer. E os mestres já percebiam quais eram os seus talentos e a partir daí eram desenvolvidos. Por exemplo, se alguém era bom nas artes ou na música, aí era desenvolvido, porque desde crianças os talentos já vão aparecendo. Então, em Lemúria era assim. Os talentos que você já trazia eram potencializados. Isso. É bem isso. Focar mais no ser e não no fazer. De qualquer forma, parece que ainda não vemos uma grande transformação. Eu não falo especificamente das escolas, mas sim do mundo. Estamos precisamente nesse momento exato em que não teremos alternativa. Vamos precisar mudar, porque o mundo está começando a perceber, e eu vejo isso bastante nos YouTubers, ou as pessoas que estão vivendo disso, sendo apenas eles mesmos. Eles estão abrindo novos espaços e não vai haver mais alternativa. Vamos entender que existem portas mais voltadas para o desenvolvimento do ser e não o fazer para gerar toda essa estrutura que existe. Eu observo isso bastante nos meus sobrinhos e eles não querem ser médicos, polícia, bombeiro, tudo que existe na estrutura. Eles querem ser YouTubers, ou seja, eles estão percebendo que através da brincadeira é possível gerar renda. É como se aos pouquinhos está acontecendo uma mudança e eles vão perceber que tudo que estiver associado a desfrutar, focar no ser, vai se sustentar, porque essa é a questão. Muitos estão presos nessa estrutura porque a estrutura está muito vinculada na sobrevivência. O que eu vou fazer? Como é que eu vou sobreviver? Está focado na sobrevivência, mas aos poucos está surgindo uma mudança. As pessoas estão percebendo que podem sobreviver simplesmente sendo elas mesmas, sendo felizes. Obrigada, Ornai. Antônio, você tem alguma Sim, eu tenho pergunta? uma pergunta. Tenho sim. Sí, hablaron mucho de Vocês comportamiento nas mencionaram escolas, sí, cuando muito o niños, cuando comportamento nas jóvenes. escolas, Si podrías das hablar qué crianças, tipo de dos jovens. comportamento tenían Poderiam falar um cuando pouco estudiantes sobre en las o escuelas, quizás comportamento las personas de acá que vocês na están escola? nos Talvez as viendo pueden pessoas que estão nos conectar su assistindo comportamiento cuando podem niño con conectar los o comportamientos de próprio sus hijos comportamento ahora. quando eram crianças e comparar isso com os próprios filhos. Bom, comigo acontecia que desde criancinha eu dizia que eu era extraterrestre e o resto das crianças não gostavam disso. Também que eu era muito introvertido, porque agora eu sei que eu sou autista, mas naquele então ninguém me dizia nada. Bom, agora também eu não tenho nenhum diagnóstico de um psicólogo, mas é mais como um autodiagnóstico, mas o comportamento que tem as pessoas autistas muitas vezes leva a ter dificuldades na socialização ou compreender a linguagem. Uma pessoa autista, por exemplo, tem uma grande dificuldade para compreender coisas com sentido duplo. Quando alguém diz algo, mas quer dizer outra coisa, a gente entende as coisas de maneira muito literal. Isso faz com que as pessoas achem que nós somos bobos. Eu sempre fui tratado como um bobo, mas ao mesmo tempo não era, porque
Às, às vezes eu recebia maus tratos apenas por ser inteligente. Eu já entrei na escola sabendo ler quando as crianças apenas estão aprendendo. Eu lia muito rápido. Então, às vezes, você sofre bullying quando você é mais inteligente que os outros. É bem irônico, né? Às vezes, eles tinham a ideia de que eu me achava até, mas não era isso, era que eu sabia ler já. Era porque eu já tinha treinado e já tinha aprendido antes. Então, eram coisas que as outras crianças não gostavam. E por isso ninguém queria falar comigo, brincar comigo. Eu nunca sofri violência física. Era mais uma violência, muitas vezes verbal, mas o fato de ser ignorado, ser excluído, é uma outra forma de violência. Parece que não, porque é bem passiva. O fato de você não ser convidado, e isso sim, sempre acontecia nas brincadeiras ou nas aulas de educação física, quase sempre na escola era brincar ou jogar futebol, praticar algum esporte, as crianças sempre vão escolhendo, montando a equipe, e eu ficava para trás. Eu nunca fui muito bem nesse tipo de jogos. Eram situações, né, que eu passava, era ser excluído. Na hora do recreio, todas as crianças tinham alguma turma, eu sempre ficava sozinha. Então, como eu ficava sozinha, eu voltava para a sala de aula, eu voltava para desenhar. Eu desenhava principalmente, era o que eu fazia sempre, mas eu ficava bem triste, porque a primeira coisa que você pensa é que tem alguma coisa de errada com você. As pessoas não aceitam as diferenças e o pensamento era de, tem alguma coisa de errada comigo, eu preciso mudar, tem algum defeito, e depois você passa por um processo mental de tentar identificar o que eu estou fazendo de errado. E aí começa um outro comportamento conhecido como mascarar. É quando você começa a imitar aquilo para você se camuflar. Seria a camuflagem. E é perigoso, porque você pode perder a identidade. Você se transforma numa cópia sem sentido. Você acaba caindo em depressão. Isso, exatamente. Tem um aspecto nesse momento a respeito da desmotivação dos jovens associado às questões espirituais, que poderia servir de conexão para o nosso próprio propósito de vida aqui na Terra. Como atravessar ou passar por essa desmotivação, ou como podemos motivar os jovens para se aproximarem a essa parte do próprio ser? Bom, talvez é que também é compreensível, porque, por exemplo, quando eu fui adolescente, eu estava bem depressiva e a minha depressão era a partir da raiva. Eu não entendia muitas coisas e, sem poder entender as coisas, eu sentia raiva contra o mundo. E eu cheguei a um ponto de tanta raiva que eu me afastei muito da minha parte espiritual, da religião, até eu cheguei a dizer que eu era ateia. E até os 17 eu dizia que eu não acreditava em nada, porque precisamente era o que nós falávamos. Você vê tantas coisas lá fora, você vê como a religião, inclusive a própria espiritualidade, você pode ver muitas estruturas. Você pode ver estruturas como, você precisa vestir de branco, se tornar vegano, praticamente ser perfeito, e isso pode desmotivar as pessoas.
E eu pensava, bom, acho que parte da espiritualidade traz algumas questões da religião e assumem. É fácil assumir uma postura. E eu observava isso. Eu pensava, nossa, eu nunca vou conseguir ser assim. Eu sentia que eu não ia poder atingir esse patamar de perfeição, de nunca sentir raiva. E acho que trabalhar nesse sentido, saber que a questão da espiritualidade era era sim e não, ou seja, não pode ser um caminho para alguns, entendendo que o caminho de alguém não aplica para todos. O que eu acabei fazendo foi fazer essa abertura. E ele me ajudou muito. Eu lembro que eu rejeitava a ideia do Mestre Jesus, eu não queria saber nada dele. Mas ele me ajudou muito a ter essa perspectiva diferente. Eu acho que com os jovens, entrar nessa questão, trabalhar o inconsciente, pode ser um pouquinho mais acessível. E eu acho que também é importante, esperamos ver uma transformação na educação, em dar importância para esse trabalho emocional. Identificar as nossas próprias emoções, saber como estamos nos sentindo, saber que a raiva não é ruim, que é apenas uma emoção. Ficar triste não é ruim, porque até na espiritualidade você pode ouvir, você não pode ficar triste, você não pode sentir raiva. E a ideia é não negar, mas sim encontrar um espaço para aquelas emoções, porque elas são vitais, fazem parte de nós e ajudam a fazer essa gestão do que estamos sentindo. Então, eu acho que a questão das emoções e a maneira de pensar pode ser um bom ponto para entrar e falar com os jovens, tornar algo mais interessante, não carregado de dogmas e rituais, e sim algo mais aberto. É algo que nós também tentamos fazer, de tirar qualquer tipo de dogma e também mostrar muita empatia. Falar sobre essas questões é importante, porque às vezes as pessoas evitam falar sobre esses assuntos desconfortáveis, mas eu acho que é precisamente necessário falar sobre esses assuntos desconfortáveis para que as pessoas vejam que acontece com todo mundo. Nós canalizamos, nós transmitimos mensagens e nós também passamos por esses processos desconfortáveis, mas existem outros caminhos e maneiras para a aceitação, mas a dificuldade em gerir as emoções é importante saber que não é um problema sentir tristeza, é aquilo que conhecemos como inteligência emocional também. A Noemi enviou uma pergunta: para onde a alma vai quando o corpo físico ou a embalagem morre? Qual é esse percurso? E aqui tem mais uma pergunta: e para onde vai a alma no caso do suicídio? Qual é a resposta? Vamos para a quinta dimensão. Existem cidades de luz, Montrates, Idris, Avalon, são cidades de luz que sabemos que existem. Telos também, o Monte Shasta, no Polo Norte, são cidades de luz. Mas, além dessas cidades de luz com as que podemos conectar a partir da nossa própria espiritualidade, existe uma outra camada das cidades de luz de quinta dimensão, é para onde vamos temporariamente no momento da morte. A mãe baleia diz que para a alma humana estar aqui, encarnada no corpo físico e depois morrer, é parecido ao processo das baleias quando elas saem para respirar. É o que
A mãe baleia nos diz: a experiência aqui na polaridade, na 3D e na 4D, pode ser bem difícil. E podemos passar por momentos em que você sente que está num beco sem saída, que você não consegue resolver uma situação. Talvez anos depois a situação já passa. Você não vai poder nem acreditar que você passou por aquilo, mas é assim que acontece. Às vezes, nós passamos por questões no mundo humano tão complexas que você se sente como oprimido, esmagando. E às vezes você precisa sair para respirar. E a mãe baleia diz exatamente isso, que quando você morre, é como quando a baleia sai para respirar. E quando as baleias saem para respirar, elas se sacodem, todas as parasitas que elas têm na pele, e elas se sentem mais leves. Então, a morte para o humano é bem assim. Você atravessa, vai para a quinta dimensão e você entra num outro espaço. E tem um filme que explica isso muito bem, O Nosso Lar. É um filme que explica todo esse processo muito bem. Quando eu assisti aquele filme, foi quando eu tinha 17 anos, eu conectei com o meu avô, que já tinha falecido. Eu tinha 6 anos quando ele faleceu, e aos 17 ele voltou, e ele fez toda uma série de canalizações em que ele me explicava todo esse processo. Ele explicava que existem 3 processos nas cidades de luz. Agora eu sei que são de quinta dimensão. Naquele então ele não explicava isso, mas ele dizia que existem 3 cidades de luz. Uma é quando o corpo morre, a alma sai, e na primeira fase você entra numa fase como de recapitulação e aprendizagem de tudo que você viveu na vida, aquilo que você não conseguiu integrar, você recapitula e observa de um ponto de vista diferente, uma recapitulação daquilo que você não conseguiu superar naquele momento com uma outra visão, uma outra consciência, porque nesse momento você está em 5D. Existem vários processos daquilo que ninguém consegue e passa para uma outra fase de expansão e de aprendizagem, em que você vai para templos, assiste aulas. Às vezes, muitas pessoas sonham que estão assistindo uma palestra muito importante, ou tendo uma aula com um ser que explica algo muito importante. São essas escolas. Porque nessa fase das escolas é quando você vai para aula, para esse tipo de aulas, em sonhos, meditações, e vivos e mortos se mesclam ali. São escolas que estão ali para aprender leis universais, a criação, raios de cor, todas as ferramentas que nós estamos aprendendo através das canalizações, as almas aprendem lá, nesse processo, nessa transição entre uma vida e outra. Também meu avô me disse que quando você acaba essa aprendizagem, você tem a opção de voltar e reencarnar de novo. Você pode assistir essas aulas e ajudam a você se expandir e subir de nível para que na vida que vem todos esses problemas que você passou na vida anterior, você não enfrente novamente, porque você já entendeu muita coisa através dessas aulas. Você tem essa oportunidade de assistir essas aulas e depois uma porta se abre para você reencarnar novamente, mas também tem uma outra porta para você continuar nessa ascensão. E meu avô passou exatamente por isso. É uma fase em que você é preparado para você voltar como guia de um ser querido. Como aconteceu com ele. Ele faleceu quando eu tinha 6, ele voltou quando eu tinha 17. Quando ele voltou, ele já trouxe todos esses conhecimentos. Ele me disse
que eu precisava encontrar Ornai, ele me disse o meu nome, Kai. Eu já não conhecia esse avô mais como humano, era uma versão dele mais, com mais consciência. E ele já tinha optado por esse terceiro caminho. E eu contactei com ele aos 17, já depois em 2005, encontrei com ele novamente, mas ele era guia de um tio. Ele passou um tempinho comigo e depois passou a ser guia de um tio. Ele pode até ter voltado, ele teve essa fase de ser guia e depois ele pode ser que tenha reencarnado. Passou por essas fases. E quando nós morremos de formas naturais ou quando você tira a própria vida, vai no mesmo lugar. A não ser que no momento dessa transcendência, que o corpo morre, a alma fica presa neste plano, porque é possível que tenha grandes sentimentos de culpa, vingança, ressentimento, principalmente questões como arrependimento, vingança, ressentimento, culpa, são questões que podem fazer com que no momento da morte, a alma não consiga atravessar completamente, fica aqui presa no próprio plano emocional. Mas isso pode acontecer com qualquer um. Não é que você vá para um lugar diferente. O Mestre Jesus explica isso muito bem. Toda morte é um suicídio. Ele explica que as pessoas, quando adoecem e morrem, ou quando alguém fica doente, cria uma doença, um câncer ou algo assim. De qualquer forma, a pessoa está tirando a própria vida, porque a consciência é aquilo que dá a matéria orgânica. A própria consciência organiza os átomos do corpo. E uma doença que acaba tirando a vida de alguém foi uma doença que a pessoa criou por desejos não expressados de querer morrer. O Mestre Jesus diz: os seres humanos poderiam viver 100, 200, 300 anos se realmente fossem capazes de se sentirem plenos e bem no veículo em questão e na realidade em questão, podem continuar com essa vida por muito mais tempo, porque as doenças são códigos genéticos que a consciência ativa já do inconsciente. Você pode se projetar para uma outra realidade. Precisa dessa força para continuar, continuar e continuar, gerando projetos, planos, propósitos, e assim você preserva seus átomos, porque quando você começa a entender ou achar que nessa vida você não conseguiu fazer uma coisa ou outra, mas que em uma outra vida você vai conseguir, você começa a se projetar e a jogar átomos para criar uma nova linha de tempo. Você vai perdendo átomos do próprio corpo, porque você mesmo não quer viver. Às vezes você não verbaliza aquilo. E não é que você pense, nossa, eu quero morrer, mas você acaba pensando que numa outra realidade, numa outra linha de tempo, você vai conseguir sim. O Mestre Jesus explica que você passa a jogar átomos para uma nova linha de tempo. Do inconsciente, ou aquela consciência no inconsciente envia para os códigos genéticos dos cromossomos que herdamos dos nossos pais, enviamos para o nosso próprio corpo os sinais para gerar a doença. E aí você ativa a doença. É o que nos diz o Mestre Jesus. Na verdade, as pessoas no geral, quando elas desistem, é como se a pessoa estivesse tirando a própria vida, embora não faça isso, como pessoas que fazem a partir de um plano mais inconsciente, mas o processo é mais ou menos o mesmo, vamos para o mesmo lugar. Por isso, às vezes você tenta e não acontece nada, como aconteceu comigo, que eu fui dormir e depois eu acordei.
Provavelmente eu não lembro dos detalhes. Não lembro de nada do que aconteceu, mas provavelmente eu fui para aqueles lugares em que eu fiz essa recapitulação e aí você pode receber uma mensagem. Se você tira a sua própria vida agora, você vai nascer de novo. E muitos dos problemas que você não consegue resolver agora, você vai trazer para essa nova linha de tempo. Na verdade, você vai conseguir ser a mesma pessoa. Simplesmente você vai mudar de corpo. E você pensa, bom, será que eu vou precisar nascer de novo para fazer a mesma coisa? Aí você pensa em resolver as questões agora. Aí você resolve. Mas esses são os passos. Obrigada, Kai. Noemi pergunta: os contratos álmicos mostram uma data de morte? O suicídio faz parte do contrato ou é um acidente? O que acontece com essa data no contrato se você partir antes? Bom, às vezes o que pode acontecer é que, às vezes, temos que lembrar que quando acontece um suicídio em alguma família, pode ser que essa pessoa já tenha feito isso em outras linhas de tempo. Então, são questões que acabamos repetindo. E, às vezes, acabam se repetindo porque os caminhos nos levam para os mesmos lugares para ver se fazemos algo diferente. Talvez eu não entendi bem a pergunta, mas eu acho que eu respondi, né? Se você quiser complementar algo, No, sí, eso, Ornai. Isso. con el É tema de los que com a contratos, questão así dos hemos oído, por contratos, ejemplo, de já ocasiones de personas ouvimos que, por ejemplo, casos sí de tenían a lo pessoas em mejor una que às fecha de vezes muerte, tinham uma pero que data pueden hacer esa como, já pues hacer un nuevo contrato colocada, y mas cambiar como tu pode ser fecha feito um de muerte. novo contrato e O sea, mudar sí se essa data de puede hacer morte. eso, más Você pode no fazer sé si isso, con el mas eu suicidio não sei se com o suicídio funciona dessa forma. Hum, É igual. si lo puedes cambiar para adelante y para Não sei se atrás. você pode sim, mudar seguramente. isso, adiar, enfim. Obrigada. Antônio, por favor. Sí, gracias. Obrigado. Yo sé que Eu tienen sei muchos que proyectos vocês juntos, como têm el muitos agua, projetos el proyecto de los juntos, o projeto da cetáceos, el água, dos proyecto de los códigos luz cetáceos, también. os códigos de Hacen luz muchas também, cosas vocês fazem juntos muitas y me coisas gustaría juntos. saber Eu gostaria si de saber hay un se u otro proyecto que existe puede algum projeto ayudar más específico las que personas possa que piensan ajudar en quitarse aquelas la pessoas que vida, los pensam em niños tirar a o própria las vida, as semillas estelares crianças, jóvenes. as Sí, me Pues gustaría sementes que saber un estelares poquito de su jovens. proyecto, Eu porque son gostaria de muchas conhecer um cosas que pouquinho hacen. sí, mais pues do casi projeto de la vocês. esencia de Sim, todos nuestros praticamente proyectos va a base enfocado dos al Star nossos Child, que nosotros le projetos estão llamamos que es como voltados para ese os niño Star que hay Child. dentro de nosotros É a como para la criança sanación. dentro de Así que nós casi todos que nuestros busca essa trabajos, cura. nuestros Então, talleres, va praticamente muy os enfocado nossos a eso. trabalhos, Y workshops estão también, voltados pues para por isso. ejemplo, a lo mejor la Por energía de exemplo, Antares, a energia de trabaja mucho con la Antares energía de Antares que é ayuda muito útil, justamente porque a eso que hablamos al principio con ajuda el para tema isso. de ir a A questão esos de ir lugares, a para esse esses punto lugares, donde para estás en esse tu ponto en la em que pancita de você la mamá está y na hacer barriga como da esse mamãe proceso de e pues passar por cambiar esse la processo información. de mudar También a Antares, o sea, informação. para nosotros Para creo que la nós, energía de eu acho Antares puede que a ayudar mucho en energia eso porque antariana pode ajudar ayuda muito nesse mucho sentido, porque también a ajuda trabajar, também a maternarnos y a paternarnos a nesse nosotros trabalho de mismos. O sea, porque a veces parentalização de también, nós mesmos, pues a veces porque parte que hay às vezes muchas situaciones por las que uno a existem veces muitas situações piensa em que pues pensamos irse em y partir, una de las cosas e pues es esa, o sea, el sentir que no dos nos pontos sentimos é como pues esse, sostenidos, sentir essa protegidos, no falta de sentimos como que sustentação, nos faltó proteção, pues ese ou que cobijo de faltou madre, de esse padre y el acolhimento proceso de da Antares mãe, do ayuda pai. mucho a E o eso, a processo com saber que Antares pues esas ajuda muito situaciones a entender pues sí, que essas igual no situações están, es como entender
Bom, é como entender que somos crianças nesse momento e que a falta do pai ou a falta da mãe não está no nosso controle, mas essa energia antariana nos leva a reconectar para entender que dentro de nós está essa energia de mãe e pai interior. Então, isso nos ajuda muito a conectar com essa energia da mãe, do pai, para que a partir de dentro tenhamos algo mais sustentável, em vez de esperar esse reconhecimento e sustentação e amor dos nossos pais. Eles nos levam a conectar com essa energia interior para que possamos nos sustentar, nos amar. E eu acho que Antares ajuda muito, e dentro dos nossos trabalhos ajuda nesse sentido. O ventre da mãe baleia também, trabalhar com a mãe baleia e conectar com ela é maravilhoso para todo esse processo de cura na gestação. E tem uma frase que ela nos mostrou, que foi quando chegou o livro Atlântida, a mãe e a avó nos deram uma aula que disseram que o amor, o reconhecimento e o sustento começam no interior, porque esses são os alimentos que nutrem a alma humana, ou seja, todas as raízes dos nossos problemas e traumas, a falta de amor, a falta de reconhecimento, ou são por causa da falta de sustento, porque teve pessoas que tiram a vida por causa de uma dívida, muitas vezes acontece também por falta de sustento. Então, elas dizem que quando você passa por uma situação dessa, em que você sente a falta do amor dos outros, ou de sustento, para ir para esse espaço no seu coração e tornar consciente de que tudo aquilo que você está procurando fora está no seu interior. É o que a mãe baleia nos diz. E ela também pode nos levar para o próprio ventre. É transformador, porque a presença da mãe baleia é excelente, ela adora ser mãe, então ela pega você no colo, leva para o próprio ventre e volta, você volta a passar por uma gestação, é uma grande cura com a mãe baleia. E o trabalho com as baleias também, posso? Só um minutinho. Os sons das baleias que podemos ver, que estão disponíveis no site de vocês, podem nos ajudar também com essa conexão? Sim, os sons nos ajudam muito. Fazer uma breve meditação, uma interiorização com os sons das baleias, nos leva imediatamente para o ventre da mãe baleia. Muito obrigado. Muito lindo. E a respeito do material que foi canalizado sobre contato com os arcturianos, quais os códigos, quais as práticas, apenas para convidar a todos a conhecerem no site de vocês. Os arcturianos têm a própria música, mas nós fomos descobrindo que nem todo mundo gosta da música que nós fazemos com eles. É muito eletrônica, mas eles, através da música, enviam frequências e códigos de cura através dos sons. E sobre os códigos de luz, para trabalhar com esses processos, existe um conhecido como o Código da Integração da Alma, que pode ser muito útil se você estiver passando por um processo de depressão, de não encontrar o caminho. O Código da Integração de Alma pode ser útil. Também os códigos da liberação, liberam medo, ansiedade, culpa, ressentimento. Os códigos de liberação são maravilhosos, porque
São códigos que não estão no site, mas quando você trabalha, por exemplo, com o código de liberação do medo, automaticamente você está trabalhando com os seus níveis de adrenalina. Quando você está trabalhando com o de liberação da ansiedade, você está trabalhando nos seus níveis de cortisol. Então, são códigos de liberação, são 5. O de libera o medo, ansiedade, ressentimento, dor e culpa são excelentes, são muito bons para esses momentos em que vemos grandes ondas de ansiedade e depressão. Os códigos de liberação são excelentes. Também a música publicada há pouco é chamada de neurônios, e aí temos os códigos de liberação com uma música para cada um, mas já deixo aqui avisado, nem todo mundo gosta. Os jovens, sim. Os jovens gostam. Eles adoram. Muito bem. Mas não é musiquinha de meditação, calminha, não. Antônio, se você tiver alguma pergunta, eu tenho mais uma e já vamos encerrando. Apenas mais uma a respeito dos arcturianos. Eu gostaria de saber se os círculos das plantações, se vocês receberam muitas informações, se existe algum específico para a cura dos jovens, se você já ouviu falar algo sobre para as crianças. Bom, precisamente a partir do ano passado, os arcturianos passaram a me dar o trabalho de descodificação dos crops. Nem todos, mas eles falam assim, vamos descodificar esse. E isso simplesmente é desenhar o código e colocar a frequência e dar um nome. Mas, até agora, os que nós conseguimos descodificar, bom, deixa eu lembrar. Não, eu não lembro que tenha algum específico para essas questões. Por enquanto, temos pouquinhos, porque foi um trabalho que iniciamos no ano passado. Quantos vocês têm? Mais ou menos. Bom, ano passado, descodificamos em torno de 18. E dos que fizemos esse ano, publicamos apenas 3. Ainda ficou pendente uns e já estão quase prontos para serem publicados. Mas até agora, que eu lembre, não. No ano passado, não. Já anos anteriores, sim, são muitos. Então, não especificamente algum para isso, não. Mas os códigos são como... Tem vários de liberação também. Bom, e vamos esperar um para amanhã. Se você tiver mais alguma dúvida, talvez... Não, não. Tudo bem. E eu gostaria de finalizar esse profundo e enriquecedor momento voltando para o ponto inicial de chegar para essa depressão, ou não querer estar aqui por essa falta de encontrar o nosso lugar na vida. Qual a mensagem, Kai, Ornai, para aqueles que estão nos ouvindo, os jovens, para que nós, como pais, possamos compartilhar e encontrar esse lugar e propósito na vida? Bom, para mim, por exemplo, não sei se para todos, mas talvez compartilhar. Não sei se todos sentem a mesma coisa. Eu sempre me senti muito adiantada para a minha época, e isso tem a ver com o que o Kai disse, com essa paciência, poder ser pacientes, porque parece que não, mas o momento vai chegar sim. Eu digo isso a partir da minha própria experiência, porque eu passei momentos de grande depressão por não encontrar esse propósito. E no final das contas, hoje eu posso afirmar que encontrei,
mas que, ironicamente, sempre foi a mesma coisa que eu já estava fazendo. Obviamente, estava tudo muito complexo e difícil de enxergar. Foi irônico, porque depois eu percebi que era tudo o que eu sempre fiz na minha vida. Então, basicamente, tem a ver com essa paciência para encontrar o ponto, o momento em que já abrimos os olhos, talvez por causa de coisas que alguém nos disse, ou crenças de mais alguém que disse para você que você não vai conseguir, depois você tira tudo aquilo, permite você entender que tudo aquilo que você estava procurando esteve sempre ali. E esperar. Esse é o melhor conselho que você pode dar para alguém que está pensando em partir hoje, pedir para esperar, pelo menos espera mais um dia, espera o dia passar, depois tem mais um dia, não espere encontrar a solução agora, hoje, talvez a solução vai vir daqui a um mês, 2 meses, se você partir, você nunca vai saber. Você vai chegar no outro lado e você vai perceber que o motivo pelo qual você quis partir era ínfimo, era nada. Vai chegar um ponto em que a sua vida vai se transformar. Você simplesmente precisa ser paciente. E acontece com todo mundo. As coisas difíceis são parte de um processo. Então, sempre espere mais um pouquinho. O seu momento vai chegar. Muito bem. Então, realmente, estamos saindo daqui com muita informação e, além da informação, é esse amor que vocês sentem e sentimos através das suas palavras e simplicidade. Então, nós convidamos a todos os que estão ouvindo essa informação para compartilhar, para que cada vez mais pessoas possam se beneficiar. Então, Antônio, por favor. Obrigado a todos, obrigado, Mari, pela tradução, para que todas essas palavras sejam ouvidas no Brasil inteiro. É maravilhoso, estou impactado pelas palavras, é uma alegria. Obrigado. Obrigado. Então, esperamos depois também expandir nas questões do bullying, o autismo, e todos esses assuntos para mergulhar nesses aspectos que também são a causa de que os jovens não queiram estar aqui. Claro, por favor, nós adoramos. Muito obrigado, amada família, todos os que estiveram aqui assistindo a gravação e todos. Eu sou Marta Briceño. Até a próxima.